Fala pessoal, começando aí mais um vídeo nosso de fechamento de mercado, hoje dia 8 de janeiro, mais uma quinta-feira e vamos aí para as nossas atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere deixar o seu like para o YouTube poder entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, tudo bem? Lembrando que, poxa pessoal, de novo, tá, nos dois últimos vídeos a gente não teve nem 35% de interação, né? No caso, a curtida ali no vídeo, tá? Eu daquele mesmo jeito, pessoal, porque rede social precisa de interação. Quanto mais interação, mais informação. Menos interação, eu vou começar a trazer bem menos informação, tá? Primeiro porque a informação tem valor, né? E se a gente está numa rede social e não tem interação, eu não vou ficar, novamente, né? Volto a dizer, só trazendo conteúdos longos aqui, sendo uma mão de via única, tá? Então tem que ser uma via de mão dupla, ok? Enfim, o Ibovespa segue aqui nessa congestão em topo, né? Ponto de referência de resistência é mais próxima do preço na faixa dos 165 mil pontos, que é a nossa máxima histórica. Região de fundo lá na faixa dos 153.800. Hoje, um dia mais misto, tá? Misto no sentido de alguns ativos trabalharem, né? Em média 2% de alta, enquanto que outra parcela trabalha também ali numa realização em média de 2% também. Tá? Então um dia bem misto para o nosso Bovespa, isso reflete no próprio gráfico ali do Ibov. Tá? O dólar não fica para trás, também aí um dia bem mais estável, né? Literalmente estável, que a gente está negociando aí a 0,01 negativo, né? Então 0 a 0. E o dólar que, em teoria, trabalha numa região de defesa, né, levando em consideração o contexto de consolidação, região de resistência para cima é um ponto de defesa, região de suporte abaixo, uma região, né, de defesa. Tá? O dólar trabalha nessa região, mas ainda dentro de um cenário mais lateral. Tá? Para baixo, perdendo 5.340, abre espaço para revisitar 5.290. Para cima, segue sendo o ponto principal de resistência, os 5.660. Tá? Por enquanto é um movimento ainda mais parado, o volume deu uma caída nas duas últimas semanas, tá? O mercado ainda voltando ao feeling e reajustando as posições, né? Principalmente porque é a primeira semana cheia do ano. Então, primeiro mês, né? Metade ali do segundo mês de fevereiro ainda vai aqueles movimentos mais de ressaca, eu diria assim, do mercado. Tudo bem? Partindo para as nossas análises internacionais, eu já vou começar até pelo pedido do nosso amigo, que eu esqueci o nome aqui até de falar, mas que solicitou um ativo que o gráfico está interessante. Né? Porque apesar de ser uma tendência de baixa, é um ativo que trabalha direcional, tem liquidez porque não tem muito gap, e está numa região do gráfico mensal de mínimas históricas, tá? Podendo buscar movimentos aqui de uma tentativa de inversão desse fluxo de curto prazo. Tá? Mesmo que seja para atuar numa correção de toda essa queda. Tá? A gente tem pontos interessantes que devem ser levados em consideração, sendo esse primeiro ponto lá na casa dos 2 dólares e 50. Tá? Então 2 dólares e 50, cadê? 2 dólares e 50, né? Esse é o primeiro ponto. Tem uma outra região aqui também muito importante de resistência, que é esse antigo fundo, então zona de troca de polaridade, basicamente próxima ali da outra região, ou seja, eu sei que nessa zona dos 2,50, 2 dólares, são zonas muito importantes de resistência. Logo, eu já sei que eu não posso tomar posições compradas próximas a essa região, eu preciso buscar por contextos que me façam trabalhar com essas regiões, sendo meus pontos de limite ali para alvo, tá? Então, assim, não tem nada ainda para fazer, mas é um ativo que vale a pena acompanhar. Tá tentando inverter esse fluxo, ainda não tem nada muito claro, mas já até separei ele aqui, beleza? A gente já pode até marcar um ponto aqui de defesa, olha, que é essa região aqui. NFE, eu já vou puxar aqui essas solicitações, que senão depois eu acabo perdendo elas aqui, tá? Essa daqui eu lembro que a gente já fez o estudo dela, né? Porém o ativo não respeitou nenhuma dessas zonas que a gente tinha comentado aqui, olha, de possibilidade de defesa, voltou lá para perder mínima
e ainda segue um movimento bem mais fraco, tá? Não vejo nada, o papel já passou por essas zonas de defesa, sem haver defesa e por enquanto não tem mais nada aí para ser feito, tá? A Quantum, a gente tinha feito o estudo aqui também no TradingView, né? Ela já chega na primeira região de defesa do movimento maior, ainda sinaliza fraqueza, né? Já tinha um ponto aqui para tentar defender, não conseguiu, formando mais uma consolidação, ou seja, um movimento ainda de incerteza no curto prazo. A gente tem mais uma reacumulação nessa região, tá? Por enquanto não tem mais nada para ser feito. É necessário aguardar a movimentação aí de preço para buscar por algum contexto de confirmação, tá? Nesse caso não tem nenhum. Que eu gostaria de ver, por exemplo, ele gerar um desbalanço de preço, saindo aqui para a parte de cima dessa reacumulação, e aí no pullback aqui, por exemplo, olha, buscar por compras esse realinhamento de movimento micro a favor ainda desse impulso de desbalanço de preço principal, tá? Que é a minha máxima lá em cima nos 21 e o fundo no 6. É isso que eu vejo para o papel, tá? No momento ainda não vejo nada. A Leo, que é a empresa de mineração de urânio, também está bem interessante, tá? Perde um pouco de força nessa região. Normal, temos um ponto mais de defesa abaixo nos 228, mais abaixo aqui, sendo ainda o ponto mais interessante caso ela volte retestar, que é toda essa faixa aqui, olha, dos $130, tá? Que seria abaixo de 50% de todo esse último impulso, pegaria todos esses suportes, né, ou seja, essas liquidezes, essa liquidez, eita lasqueira, que ele vem deixando aqui os fundos nivelados, tá? Então, caso ele venha perder essa região e entrando força compradora após isso, realinhando o movimento, buscar por confirmações nesse possível contexto de formação de fundo ascendente, tá? Porque quando a gente olha o gráfico mensal, o ativo trabalha já numa tendência de alta, com próximos alvos e referências ali de resistência, para eu trabalhar, inclusive, como alvo de operações e entendendo que eu não posso comprar próximo a essas regiões da linha vermelha, entendendo que são zonas de resistência, tá? Sendo essa região dos 587, depois lá em cima os 922, tá? E região, caso o ativo volte um pouco mais para baixo nos $140, fica bem interessante para buscar por validações de compra, tá? Caso ele reajuste aqui no curto prazo também, pelo gráfico diário, vale a pena, mas eu vou sempre levar em consideração semanal e mensal dentro desses ativos de ETFs ou as próprias ações ou commodities de metais preciosos, beleza? Dito isso, e agora sim partindo ali para nossas análises internacionais dos nossos índices, temos o Usatec, que é a Nasdaq, né? Segue nesse movimento mais lateral de topo, ontem chegou a romper aquelas máximas aqui para trás, hoje já tem uma leve rejeição, também processo aqui de correção normal, né? Por enquanto ele não para nessa defesa de curtíssimo prazo, outro ponto de defesa é mais lá embaixo, nos 25 e 280. Um cenário de leve realização lá fora, temos o S&P 500, também trabalha aqui com ponto de correção, né? Tem zona de suporte nos 6.900. Outra região importantíssima que pode entrar defesa no preço, olha, essa região dos 6.790 também. Vale a pena ficar de olho nessa região. O Dow Jones, né, que é o setor industrial lá dos Estados Unidos, segue fazendo movimentação ainda de pullback, está um pouco mais bonito do que o S&P e o Nasdaq, né? Inclusive é o único trabalhando aí levemente positivo hoje na casa de 0,5% e com a expectativa de continuar esse movimento ainda para cima. Tá? Já o DXY, que é o dólar ganhando força contra as moedas, frente a uma cesta de moedas do mundo, né? A principal dela é o próprio euro, rompendo essa região de resistência dessa reacumulação aqui embaixo, podendo marcar pontos para acompanhar a defesa de curtíssimo prazo para ver se ele vai respeitar essas regiões, tá? Região essa que é a faixa aqui dos $98. Lembrando que o DXY trabalha em uma consolidação com range amplo, tá? Sendo a extremidade do suporte na região dos $96. Vamos ajustar aqui. E a máxima lá em cima, ou seja, a extremidade de resistência, sendo na faixa dos $100. O minério de ferro, correção normal, chegou a romper ali a região
de topo, né, de máxima, voltando a fazer um processo aqui de correção. Ponto de defesa no curtíssimo prazo, temos um ponto aqui embaixo, 105 dólares. Outra região, e um pouco menor, aqui embaixo, aqui também, né? Seria um gap entre barras. Vamos ver qual dessas regiões, né? Se vai haver ali absorção de compras para vendas, tá? Que seria o processo de formação de fundo ascendente, para depois mais uma projeção para cima. O petróleo Brent hoje entra uma volatilidade mais positiva, 2%, tá? Desenhando aquele cenário que a gente tinha feito aqui embaixo, que aí tem que jogar lá para o 8 horas e entender que era esse realinhamento aqui embaixo, né? O papel gera uma mínima, gera um desbalanço para cima, faz um processo de correção, né? Tinha aqui o ponto de defesa para procurar por compras, olha. E hoje volta a impulsionar um pouco mais forte para cima, tá? Se a gente olha principalmente pelo gráfico semanal, vale lembrar que o petróleo segue numa região de suporte muito importante de médio prazo, né? A gente já havia comentado que inclusive um pouco mais para baixo seria também pontos para montagem de posição visando mais o médio prazo no petróleo, né? Aqui também, mas teria que ser com a parte bem menor, 15, 25% só de uma mão, porque tem um ponto mais importante aqui embaixo no 58. E regiões para levar como referência de resistência, primeira zona 70 dólares, depois a região de 76. O ouro segue aí hoje no 0 a 0, vou colocar no gráfico diário. Tá, ouro segue aí no 0 a 0 no dia de hoje, tá? Vamos ver se ele consegue força para romper e renovar a máxima histórica. A prata também hoje uma correção, tá? 2,81, por enquanto segurando na região de suporte ali de curtíssimo prazo. As criptos, que inclusive eu até queria comentar com vocês, pessoal. Lembra que eu fiz aquele aporte em Ondo Finance? Lembra? Esperando ainda ser uma out-season, que era parte daquele capital que eu comentei com vocês de out-season que eu separava para, né, alocar nesses ativos, mas contando ali com o risco de perda máxima daquele dinheiro. O que eu fiz? Como ele caiu, e aí eu realizei o prejuízo, tá? Ó a lomba, hein? Realizei o prejuízo de 50%, mas tudo bem, beleza? Por que tá tudo bem? Porque é daquela parte menor da minha carteira de cripto. E o dinheiro que eu alocava, né, nessas questões de altcoin já era não contando com aquele dinheiro no sentido de, putz, é altcoin, eu tenho um risco maior, por isso que vai ser a menor parte da minha carteira, que se de fato todas ali for a zero, isso não vai me prejudicar. Pois bem, caiu 50%, ainda não recuperou. Eu tirei o que eu coloquei ali, olhando para essa questão de metais preciosos, e fiz alocação em ação de mineração de urânio, tá? Mas só para comentar isso com vocês que eu fiz, tudo bem? E para a gente acompanhar, como eu já venho falando assim para vocês, né? Consegui comprar algumas poucas cotas ali de empresa de alumínio, né? Coloquei mais um valor em outras ali de urânio, enfim, lá pela Venu, inclusive, obrigado, né? Novamente, porque eu coloquei um dinheiro lá também, depois eu até mostro para vocês, para a gente acompanhar essas operações, tá? Deixa eu ver o desse aqui. As criptos, né? O Ethereum sente também hoje mais 1,5% de queda, né, nessas regiões. Resumindo, tá lateral. O papel trabalha aqui mais lateral, né? Bitcoin próximo do 0 a 0, também costurando a média móvel de 20, né? Sem segredo nenhum. Chainlink também dá mais parada ali nos 13 dólares. A própria Ondo que eu acabei de comentar com vocês, caindo mais 3,38 hoje, tá? Mas tem a possibilidade de realinhar esse curto prazo, vai depender muito ali de Ethereum, né? Aí falando mais da questão apenas técnica, tem a distorção de preço aqui embaixo, depois de gerar uma mínima. Então a gente vai observar se vai haver a defesa aqui ou não. Né? Olha, ele trabalha nessa região, perde o fundo aqui embaixo, impulsiona para cima, quebrando essas últimas máximas aqui, né? Aí tem o ponto extremo aqui no 0,37 centavos de dólares.
Opa, marquei errado, peraí. E tem um FVG um pouco mais aqui em cima. Mas tudo vai depender de Ethereum e Bitcoin, né? As altcoins, a maioria pelo menos ali, anda atrelado à movimentação desses dois ativos principais do nosso mercado, tá? Pendle eu também vendi há pouquinho, mas isso aqui é outra posição. Solana, deixa eu ver a XRP que tinham me pedido, né? Também está numa região de defesa aqui, olha. Essa primeira região não segurou o preço. Vou trazer ela para a região aqui de baixo, né? Por enquanto está tendo aqui absorção. Cai na questão de confluência entre máxima e mínima. O preço interage abaixo de 50% desse movimento, né? E aí se fosse para buscar alguma coisa mais de curto prazo, aí tem que ir lá para 1 hora e buscar por confirmações, tá? Por exemplo, se a gente estivesse trabalhando aqui com day trade em cripto, eu tenho a possibilidade do realinhamento aqui embaixo, né? Olha, eu tenho um ponto aqui, por exemplo, que eu precisaria aguardar o preço fechar acima dessas regiões aqui de 2,20, fechando aqui em cima e retornando para essa região de 2,12, tentativa de compra para alinhamento de fluxo com stopzinho aqui embaixo. Mas aí falando de algo mais dinâmico, tá? Que não é o intuito aqui do vídeo em cripto, né? Vocês já sabem bem que eu trabalhava mais com semanal e mensal, né? Trabalhava não, faço isso ainda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vou mostrar aquelas posições que eu tenho em aberto, né? Olha, essa daqui é de uma empresa de alumínio, que é a posição que está rolando, que eu acho que eu mostrei para vocês ontem. Tem outra que é essa daqui, por enquanto está com $58, olha. $58 de lucro, uma operação que tem um risco aqui de $16, o alvo de $137, tá? Essa daqui já está correndo. Peguei aqui pelo gráfico diário aqui embaixo, olha. Tá? Tô deixando correr. Tem algumas outras que é a de urânio, que ainda não andou. Foram essas duas mais que andou, tá? Essas que eu mostrei. Enfim. Voltando aqui para nossa bolsa. Análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances. E lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários e eu sempre trago análise para o dia seguinte. Brave 3 voltou a subir, olha, comi bola, né, pessoal? Não consegui pegar de novo. A gente tinha pegado ela aqui embaixo, né? Ó, eu fechei ela por aqui com, acho que foi 12 ou 13%. E ela deu possibilidade de compra aqui embaixo de novo. Lembra que essa região já estava marcada aqui há um tempo, olha, que era a zona para buscar por validações de compra? Então, perfeito, cravou no ponto e deu possibilidade, né? Defendeu aqui, ó, nos 60 minutos. Então tinha duas regiões próximas de defesa, deixa eu excluir isso aqui. Que é tanto esse ponto de defesa aqui do impulso, quanto o movimento inverso dos 60 minutos aqui para trás de defesa, olha. Então região de troca de polaridade, né? Confluência com zona de defesa do impulso, olha. Aqui embaixo. Região de troca de polaridade do movimento maior. O ativo gera um fundo falso aqui, olha. Perde ele e inverte o movimento para cima. Agora eu posso atuar com a continuidade e avaliando a recompra do papel na região de 16 e 13, por exemplo. R$16. Um stop aqui no fundo de 14,83, olha. Para tentar subir a níveis de resistência acima, tá? Trade de continuidade. Que aí é levar lá pelo tempo gráfico diário aquela linha de tendência de baixa, que passa aqui nessa região, tá? Axia 3 eu não vejo nada para fazer. HP Vida caindo hoje 4,83, eu não vejo nada para fazer. PSSA 3 também por enquanto não vejo nada para fazer. A tentativa aqui de risco seria mais olhando pelo gráfico mensal. Tá? Gráfico diário ainda segue aqui mais lateral, com a possibilidade do papel voltar a retestar essa região aqui dos 41, que também é uma zona muito importante. Tá? Aqui, inclusive, é a zona premium, porque ela é abaixo de 50% dessa referência de impulso. Fundo, topo. 50% do movimento está aqui, ainda não houve interação do preço com essa região.
não seria nada fora do normal que ele voltasse para cá e quem sabe depois voltasse realinhando esse movimento menor, tá? Mas no mensal está numa região de compra ali, né? Vamos ver se ele consegue puxar pelo mensal. Vamos 3, não vejo nada interessante, tá? A única possibilidade é esse retorno com possibilidade de venda, mas não sei se vale a pena vender agora não, tá? Mas o contexto que vem desenhando é esse aqui ainda, não vejo nada interessante. REC V3 também não vejo nada interessante, papel ainda fraco. Agora TOTS 3 está interessante, tá? Obrigado inclusive pela sugestão do papel. Eu não tinha prestado atenção nele. Ele segue numa região de topo, volta aqui um volume comprador, ele deixa essa região de resistência no estilo megafone, olha, sugerindo possibilidade de alvo num retorno lá para a região dos 48. Tirando isso, eu tenho esses pontos de extremidade do último topo, que inclusive é o topo de máxima histórica na faixa dos 48. E o ativo vem aqui para capturar esse último fundo interno, olha, interage com o ponto de defesa aqui atrás, que é até interessante a gente perceber que olha o tamanho do candle que trava o preço, olha a força que um candle pequeno tem para travar o preço, olha, a zona de defesa está aqui embaixo. Um candle doji no meio do movimento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha o tamanho do candle que segurou, ou seja, que foi a defesa de toda essa estrutura em cima. Esse candle aqui, olha. Como é que o preço trabalha na região de máxima e mínima desse candle? Uns 2 meses travando o preço aqui, olha, como é que ele segura bem aqui, aqui. E aí se a gente puxa para o último movimento e mais atual, a gente tem novamente a interação do preço com essa região, gerando um desbalanço, olha lá. Ó. Que é essa região verde. Ó. Minimamente ele testa a região verde e entra um impulso. Ou seja, eu tenho alvo para buscar lá na região dos 48. Então eu posso jogar aqui nos 60 minutos, por exemplo, como ele já gerou aquela interação no gráfico diário e tem esse desbalanço, né? Olha lá, ó. Último topo antes de gerar a mínima é esse daqui, ó, é referência. Interage com essa região, gera um desbalanço comprador. Tem característica de um movimento ok, tá interessante por conta do volume aqui comprador. Qualquer correção aqui para baixo, eu vejo possibilidade de compra na região dos 42,10, 42,20, buscando por uma compra aqui de alinhamento, ou seja, um micro pivô no intraday, né, dos 60 minutos, com a defesa ali macro, tá? Então é esse movimento que eu olho para TOTS 3, tá? Região ali dos 42,50, 42,20, região para avaliar recompras, tá? Assim como eu comentei com vocês, e até para a gente fechar aqui já, EZTEC 3 no vídeo de domingo, foi uma das poucas ali que andaram de fato, né? Olha lá, o gráfico diário, comentei com vocês no domingo essa daqui, olha. E aí deixa eu só ajustar aqui para não ficar muita coisa, deixa eu ajustar essa FIBO mais próxima do preço, foi aqui. Mesma coisa, olha. O ativo interage com região de defesa, troca de polaridade, resistência de antigo topo, preço rasgou para cima, tem uma região de troca de polaridade que pode entrar defesa, o papel gera um fundo aqui, perde minimamente o fundo aqui, olha, deixando esse pavio e gerando um impulso para cima. Jogando isso para os 60 minutos, onde é que eu sei que eu tenho pontos de resistência para cima? Aqui, ó, 15,40, 15,80 e depois a extremidade do topo na faixa dos 16,70. Tá? Então o que eu tenho aqui, olha, deixa eu tirar essa linha, essa daqui, para que vocês entendam e refazer aqui pelo intraday a análise que a gente fez no gráfico diário. Pelos 60 minutos, essa é a visão. O ativo vem dar uma última descarrilhada, né, olha. Uma última descarrilhada de movimento muito forte já em cima de uma região de defesa. Passa aqui por um processo de reacumulação, gera uma máxima, gera uma mínima, perdendo esses fundos, gerando aqui um rompimento falso, que gera um desbalanço para cima, quebrando últimas regiões de resistência. A compra era na onde? Olha lá, ó, região de defesa desse impulso,
que vale aos outros contextos que eu comentei anteriormente, né? A compra nessa região aqui, olha. Um stop aqui embaixo, depois que o preço andou, você poderia colocar o stop aqui, buscando esse realinhamento para cima. Ó. Show de bola. Eu comentei com vocês esse aqui em específico no vídeo do final de semana. Tá? O alvo de curto prazo lá em cima nos 15,24 para o papel. Tá? E aí, trazendo para algo mais dinâmico, cara, nos 15 minutos, nos próximos, amanhã, né, na sexta-feira, por exemplo, nos 15 minutos, se o papel voltar para cá, olha, 14,30, 14,20, eu posso buscar uma compra de intraday aqui, olha, para entrar no meio do movimento. Tá bom? Bom, e é isso, tá, pessoal? Vou ficando por aqui, espero poder ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus, ótimo descanso e até mais.